Olá, meu nome é Daniel dos Apóstolos, lembrando que o meu apóstolo é apenas o meu sobrenome. Se alguém disser hoje em dia que é apóstolo de Deus, de Cristo, da igreja, esse tal é mentiroso. Não existe mais apóstolos nos dias de hoje. Aqui no meu canal eu falo sobre o Evangelho da Graça por meio da fé. E essa fé aqui não vem de nós, é dom de Deus. Todo tempo eu queria estar trazendo hoje sobre as nossas dificuldades aqui nessa terra, e muitas das vezes a gente não para perceber que a gente não tem do que se preocupar, a gente não tem do que ficar agoniado, angustiado, porquanto o Senhor Jesus ele falou que passaríamos por tribulações. Pedro escreve, porque agora importa que sejamos contristados por várias provações. Ou seja, tudo isso é normal. Paulo ele fala que passou por uma provação na Ásia tão grande que ele desistiu até da vida. E então, todavia, nós vemos que Tiago, ele fala em Tiago 1, no capítulo 1, né, de Tiago, a partir do versículo 2, ele fala que ele fala que é grande gozo, ou seja, grande alegria, passardes por várias provações, Então, tudo isso importa, convém que a gente passe por isso, para quê? Que a glória seja somente do Senhor, e não achar assim, não, eu consegui. Então, quando o homem ele enche o peito, ele acha que está conseguindo fazer alguma coisa, o Senhor mostra que se não é o Senhor, ele não pode fazer nada, como a palavra de Deus fala, sem mim nada podeis fazer. Eu não me lembro de estar esse versículo, mas procurem, pesquisem. E a gente erra muitas vezes por isso, por não ler a palavra de Deus. A palavra de Deus mostra que as perseguições, as tribulações, tudo que nós passamos aqui é normal. Muitas vezes temos aflições e ficamos nervosos e achamos... Ontem mesmo eu estava passando por pensamentos ruins, agoniado, e todavia eu sabia que tudo que eu estou passando, que a gente passa no nosso dia a dia, na nossa vida, convém. O Senhor está por trás de tudo isso, Ele está nos guardando, Ele está junto com a gente. E então não temos por que ficar agoniado com isso. E muitos realmente vão se afastando, vão retrocedendo por causa disso, de não suportar ouvir essas coisas, não suportar essas coisas, e eles vão procurando homens que falam coisas agradáveis, enganando eles e sendo enganado, como a palavra de Deus fala, né? Ou seja, não suportando a verdade, não suportando a sã doutrina, e vão dando ouvidos a homens que falam mentira. Eles mesmos vão juntando esses homens para eles, como a própria palavra de Deus fala. E uma vez quando a gente entende que a palavra de Deus é o nosso porto seguro, é por fé, então, independente se tá agitado o mar, mas o Senhor está junto com a gente sabe, tem que saber disso, que o Senhor está nos guardando a todo momento. Em João 14, no versículo 27, fala assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Então o Senhor deixa a paz dele. Então vocês botam bem claro: a minha paz vos dou, e não vou-la dou como o mundo a dá. Então não é como a paz do mundo. O mundo quer paz na carne, quer paz aqui nessa terra. E o Senhor, ele está dizendo bem claro que não, a paz dele não é igual a essa paz do mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Então, nosso coração, ele não deve se turbar, ou seja, não deve se turbar, se conturbar, não deve se atemorizar. Então, o Senhor já deixa bem claro que nesse mundo, nessa vida aqui, nessa terra, a gente terá aqui que coisas que vão nos
amedrontar, que vão nos deixar, Senhor, o que está acontecendo? Só que tudo isso é para que nós não se apoiemos no quê? Em nós mesmos, na nossa carne. Eu vou fazer tal coisa e vai dar certo. Não, Senhor, se tu quer, Senhor, se der certo, bendito seja o Senhor. E se não der também, dá graças. Como a palavra de Deus fala, em tudo dai graças. Deu certo, dá graça. Deu errado, dá graças também. Porquanto o Senhor, Ele está por trás de tudo. Eu gosto muito de lembrar a Daniel 3, né? Eu acho que é Daniel 3, onde os três jovens, eles são lançados naquela fornalha de fogo ardente, mas antes disso, eles falam para o rei que eles não necessitavam da satisfação do que dessas coisas. E eles falam, ó rei, quem pode nos livrar é o nosso Senhor. E se ele nos livrar, só que eles colocam também, e se ele não nos livrar, entende? Ele fala, se ele nos livrar, e se ele também não nos livrar, também continua sendo nosso Deus. Ou seja, não vamos dobrar o joelho perante a estátua. Então, todo tempo, a gente tem que entender, se o Senhor nos ajudar e a gente conseguir fazer alguma coisa, mas se o Senhor também não nos ajudar, ou seja, a gente também ele vai continuar sendo nosso Senhor. Nós temos que entender que muitas vezes a gente quer muito assim, Senhor, eu vou fazer tal coisa e vai dar certo no teu nome. Mas pode ser também que o Senhor não queira que a gente faça tal coisa. Pode ser também que o Senhor, Ele queira que nós esperemos, temos mais paciência. O Senhor coloca adversidades no nosso caminho para nos aprimorar, para nos testar, para mostrar a nossa fé nele, que não pode ter o quê? Não pode ter sombra de dúvida, porque se tem dúvida, não tem fé. A fé não duvida. Então, a gente tem que ter esse entendimento. Então, não ficar atemorizado. Senhor, o que está acontecendo? Todavia, nós vamos desesperar da vida, assim como Paulo ele coloca, 2 Coríntios 1, eu acho, daqui a pouco a gente pode dar uma olhada lá, que ele fala que, passando pela Ásia e tal, e eles desesperaram até da vida. Mas na leitura desse contexto, a gente vê que tudo aquilo ali sobreveio eles para que eles não se apoiassem neles, mas todo o tempo para que a glória fosse apenas do Senhor. Então, tudo isso que passamos é para a honra e para a glória do próprio Senhor, do nosso Deus, do nosso Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós. Então, essa deve ser a nossa confiança. Uma vez que estamos salvos, agora nossa vida aqui é uma vida de testemunho para Deus. É uma vida que devemos levar na carne, mortificando nossa carne, não seguindo os nossos desejos do coração, não seguindo nossos pensamentos, por mais que pareça ser um pensamento bom, pareça ser um bom sentimento, se ele não está de acordo com a palavra de Deus, rejeita ele. Então, nós devemos seguir o que a palavra de Deus diz. Então, o nosso norte é o Senhor, e o Senhor deixou essa bússola. E qual bússola é essa? A palavra. E mediante essa palavra, a palavra vai estar sempre, a palavra vai estar sempre apontando para o Senhor. Então, não, mas o meu sentimento, não, rejeita. Mas eu estou pensando aqui, rejeita. Está de acordo com a palavra? Se está de acordo, amém. Mas se não está, rejeita. Porque se eu seguir meu pensamento e a minha mente, eu estou ferrado. Eu vou seguir caminhos que parecem bons aos meus olhos. E a gente sabe que a gente está no testemunho final da igreja, que é o testemunho de Laodiceia, onde ela se acha rica, abastada, ela não sente falta de nada. Ela está andando na era de juízes. Ela está andando sem o Senhor, sem perceber que Ele não está ali, Ele está lá de fora. Ele está à porta e bate. Ou seja, ela está tão cega que ela não consegue ver que
o Senhor não está. E assim é qualquer um que anda segundo o seu coração. Ele anda bem ao que parece reto aos olhos dele. E muitas vezes a gente vai falar, não, mas tal coisa é boa, não, é a ética, é índole. E a gente vai estar entrando por buraco, a gente vai estar se enganando a si mesmo. E tudo isso por quê? Pelos nossos próprios interesses, por algo que vai massagear o nosso ego, que vai massagear a nossa carne. Por quê? Queremos ouvir coisas agradáveis, queremos ter uma boa vida nessa terra, queremos ser alguém. Nossa carne, ela é inflada, ela quer sempre ser alguma coisa. Por mais, não, mas a gente sempre quer estar por cima. E o Senhor, a palavra dele, mostra que nós não podemos sem ele fazer nada. Então, a gente tem que, todavia, usar essa bússola que ele nos deu. Qual é a palavra de Deus? Essa palavra nos guia. Como está em 2 Pedro, que fala no versículo 19, que temos a palavra profética, que como uma candeia alumia em um lugar escuro. O que é isso? Essa bússola, essa palavra que nós temos, que está clareando somente onde nós estamos. O nosso passo é de fé, é por fé que nós andamos na palavra de Deus. Então, no versículo 28, ele fala: ouviste que eu vos disse, vou e voltarei a vós. Então, a nossa espera é essa, é esperando que ele volte agora para nós, como também está lá em 1 Pedro, em 2 Pedro, no versículo 19, e ele vai continuando, né, versículo 20 e 21, e é muito interessante quando a gente consegue entender que nós estamos aqui numa missão de resgate, primeiramente para conhecer mais do nosso Senhor, mas também nessa missão para poder levar o evangelho da salvação para aqueles que são eleitos. Então quem são os eleitos? Não sabemos. Mas, todavia, nós devemos fazer esse trabalho de quê? De anunciar o evangelho primeiramente pelo nosso testemunho, se necessário por palavras. Então, quando nós damos um testemunho, automaticamente já estamos evangelizando. Mas quando necessário, devemos usar palavras também, mas todo tempo, sabe, se conformando com a vontade de Deus, com a palavra de Deus, como fala em Romanos 12, no versículo 2, fala que não nos conformemos com este mundo, mas nos conformemos com a palavra de Deus. Então existem duas formas, que a forma, uma é desse mundo, qual a gente deve rejeitar, e a outra é a forma da palavra, que é a forma que Deus quer que nós andemos. Então, João 16, no último versículo, o 33. Tenho-vos dito estas coisas, para que em mim tenhas paz. Então, ele tem nos dito essas coisas, para que nele quem? No Senhor, tenhamos paz. No mundo tereis tribulações. Então, no mundo vamos ter alegria, felicidade? Não, teremos o quê? Tribulações, mas tende bom ânimo. Então, nós devemos ter o quê? Bom ânimo. Eu venci o mundo. Entende? O Senhor Jesus está dizendo que ele venceu o mundo. Nós estamos aonde? Um cristão, ele está em Cristo. Então, se estamos em Cristo, nós vencemos o mundo. E a palavra de Deus em 1 João fala, eu não me lembro qual versículo, qual capítulo, eu acho que é no capítulo 5, se eu não me engano, que é o último capítulo, que fala que quem é que vence o mundo se não é a nossa fé? Então, a nossa fé de sabermos que Jesus já venceu, já resolveu tudo, ele mesmo fala aqui. Então, eu venci o mundo. Então, se nós estamos em Cristo e ele venceu o mundo, por que nós vamos nos atemorizar
como a gente viu no capítulo 14. Então não devemos turbar o nosso coração, devemos crer em Deus, devemos nos apoiar na palavra de Deus, sabendo que o Senhor está nos guardando, que o Senhor nada está... Ai, agora deu tudo errado. Não deu. Ai, eu tô com tal doença, eu tô com tal enfermidade. É ruim, é ruim. Não vou desmentir. Ah, tá, minha família tá me perseguindo. É ruim, é. Ah, tá acontecendo isso. É ruim, é ruim para nossa carne. E a nossa carne importa que ela seja contristada por um pouco de tempo. Como o Pedro fala, a gente vai dar uma olhada. Mas vamos dar uma olhada aqui em João 17. João 17, a partir do versículo 15. Não rogo que os tire do mundo, mas que os guarde do maligno. Então, todavia, aqui é a oração que o Senhor Jesus está fazendo pelos seus discípulos e por nós também, como nós vamos ver mais à frente, que ele fala que não roga somente pelo, eu acho que no versículo 21, que não roga somente pelos seus discípulos, mas também por aqueles que pela sua palavra haviam de crer nele. Então, ele está rogando por nós também. Então, rogando o quê? A gente vê aqui, ó, eles não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Então, assim como o Senhor Jesus não é do mundo, nós não somos do mundo. Aí ele fala no 17, santifica-os na verdade. Então, nós temos que nos santificar da verdade, como o Senhor roga ao Pai. E o que é a verdade? A tua palavra é a verdade. Então, nós temos que nos santificar o quê? Na verdade, na palavra de Deus. Essa é a nossa bússola, essa é a nossa luz que nós temos para poder andar. É uma candeia, é uma luz pequena. Ou seja, eu vou ler o que está escrito. Olha, o Senhor fala para mim não me turbar meu coração, para mim não me atemorizar, mas está dando tudo errado. E como que eu não vou me atemorizar? Está dando tudo errado. Todavia, a gente deve confiar no Senhor. É confiar. Não, olha só, está dando errado aparentemente para mim, à minha vista. Então, a gente tem que lembrar da história de José, lá do Egito, que foi vendido pelos seus irmãos, jogado num buraco, uma cova, que simboliza a morte, que foi vendido para os mercadores que venderam lá no Egito, que ele é uma figura perfeita de Cristo, é uma das figuras do Antigo Testamento que mais mostram o Senhor Jesus para o seu povo, os judeus, e para nós também, igreja. Então, nós conseguimos ver nitidamente o Senhor Jesus na pessoa de José ali no Egito. E todo tempo, quando os irmãos dele chegam lá no Egito, né, depois de ter feito todo aquele mal para ele, falam assim, tudo isso que fizemos está acontecendo pelo mal que fizemos ao meu irmão. E olha que José foi preso por causa da mulher de Potifar, tentar agarrar ele, mas ele fugiu. Todo o tempo nós devemos andar pela palavra, guiados, fugindo das coisas que a nossa mente, que o nosso coração vai nos enviar, o que o Satanás ele vai nos bombardear conforme um desejo do nosso coração. E a gente tem que entender isso, que somos tentados, somos engodados, primeiramente não por Satanás, mas por nós mesmos, pela nossa própria carne. Satanás ele vai enviar, sim, as tentações, ele vai enviar nos tentar, mas nós caímos quando damos ouvidos, quando seguimos a nossa consciência, quando seguimos o nosso coração. Isso faz nós nos afastarmos do nosso Senhor, faz nós começarmos a seguir o que nós achamos que é certo e não o que a palavra de Deus fala. Então, quando nós saímos da presença do Senhor, aí nós começamos a andar de uma maneira errada. Então, nós temos que fazer igual José, se apegar ao Senhor. Ele foi parar na cadeia, ele preso. Leiam a palavra de Deus, leiam essa passagem.
E em todo caso, quando chegou lá, ele fala que ele era o irmão deles, né? Do lá, José, né? José fala: eu sou o vosso irmão. Quando eles falam e eles se atemorizam, ele pega e vem com a palavra agradável. Não, o mal que vocês não temam, não fiquem para eles não ficarem com medo, porque o mal que eles fizeram, o Senhor transformou em bem, coisa boa. E também assim o Senhor faz na nossa vida, que todas as coisas que parecem ruins são coisas boas. Como o Senhor fala que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Todas. Ah, são as coisas boas? Não todas. Até as que parecem coisas ruins. O Senhor, ele trabalha na contramão. A gente muitas vezes não vai entender. A gente vai ver tudo dando errado. Mas é porque, para que a glória não venha a ser nossa, a gente vai falar assim: ah, eu fiz tal coisa e deu certo tal. E a gente vai começar, ó, a estufar o peito. A gente vai começar a se sentir o super-homem. Mas, todavia, quando a gente vê que não tem mais saída, não tem como resolver, a gente precisa fazer o quê? Igual Pedro, ele começou a andar sobre o mar. Quando ele começou a olhar para a circunstância, que estava todo o vento, ele afundou. E assim somos nós. Quando a gente começa a afundar, a gente tem que fazer o quê? Voltar. Pedro sabia nadar, pescador. A gente vê que ele se lançou na pescaria que ele tinha voltado a fazer, a pescar, né? Ele se lançou no mar que ele estava nu e foi nadando, né? E todo o tempo a gente vê que ele não foi nadando, voltou nadando para o barco, mas ele clama ao Senhor: Senhor, me ajuda. Então, o que nós temos que fazer também é isso: clamar ao Senhor para Ele nos socorrer, para Ele nos ajudar. Porque nós não podemos, se nós acharmos que podemos fazer alguma coisa nós mesmos, estamos ferrados. Vamos entrar por um caminho sem saída. Vamos naufragar na fé. Então, para nós não naufragarmos na fé, entenda uma coisa: esse naufragar na fé que eu estou falando, eu não estou falando de perda de salvação. Eu estou falando de deixar de andar no caminho da luz. Eu estou falando porque uma pessoa, a partir do momento que ela crê em Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, isso é irrevogável, é indissolúvel. Não tem como dissolver, não tem como cancelar isso. É sem devolução. Então a pessoa creu para a salvação, já era, tá problema resolvido. Mas quanto ao chegar ao pleno conhecimento da verdade, nós podemos desandar a qualquer momento. Nós podemos começar por não o quê? Como esse versículo 17 fala: santifica-os na verdade. Da gente não querer se santificar o quê? Na verdade, que é a palavra de Deus. A gente, na própria palavra, nos instrui o quê? A orar ao Senhor, pedindo Ele o quê? Força, pedindo Ele para nos abastecer. Porque de nós mesmos nada podemos fazer. No versículo 18: assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Então, assim como o Pai enviou o Senhor Jesus ao mundo, ele nos enviou. Ah, mas eu nasci aqui no mundo. Não, eu nasci aqui no mundo enquanto era um pecador perdido, condenado, já com vaga garantida no lago de fogo. Mas a partir do momento que a misericórdia do Senhor me encontrou, porque não foi eu que encontrei a misericórdia do Senhor, não. Foi o Senhor que me encontrou. Ele que me concedeu essa misericórdia. Para poder o quê? Ser vaso de misericórdia. Então agora que eu recebi a salvação, porque eu não fui teletransportado, não fui direto para a glória, para o céu, de estar com o Senhor? Porque eu fui enviado pelo próprio Senhor Jesus Cristo, como a palavra de Deus mesmo está falando aqui. Também eu os enviei ao mundo. Então ele nos enviou ao mundo. Então agora estamos aqui ao mundo para quê? Por quê? E por eles eu me santifico, para que também
eles sejam santificados na verdade. O que é a verdade? Pai, a tua palavra é verdade. Assim como Deus enviou o Senhor Jesus ao mundo, agora Ele nos envia ao mundo. Para fazer o quê? Para ficar aqui vivendo nossa vida? Ele mesmo fala no começo que assim como Ele não é do mundo, nós não somos do mundo. Então, temos que trazer essas coisas na nossa mente, de saber que a nossa vida não é para ser vivida aqui. Nós temos uma vida aqui na carne, mas a vida que vivemos na carne, como diz em 2 Coríntios 5, que se vivemos, já para nós, já não vivemos, mas vivemos para aquele que por nós morreu e ressuscitou. Leiam 2 Coríntios, leiam Romanos 6, Romanos 7, Romanos 8, que falam sobre isso, sobre nós não trazer Romanos 8, que é o homem já que tem a vida eterna, que ele não deve andar com inclinação para a carne, mas sim inclinados pelo Espírito, porque se temos o Espírito de Deus, temos o poder de quê? Rejeitar as coisas, rejeitar os pecados. Não estou dizendo que não podemos tropeçar, que tropeçamos em muitas coisas, como em Tiago fala que tropeçamos em muitas coisas. Então nós erramos, não adianta. Nós dormindo erramos, quando acordamos erramos, quando vamos dormir, todo dia, todo momento, em pensamentos, em gestos, em atos, em tudo que fazemos. E temos que sempre estar pedindo ao Senhor direção de como andarmos nesse mundo, de como fazemos a vontade do Senhor. Então, tudo que fazemos aqui nessa terra, fazemos como que para o Senhor. O nosso trabalho, eu vou trabalhar, claro que eu tenho que arrumar o sustento da minha família, qual é o primeiro ministério, mas tudo primeiramente como se fosse para o Senhor. O meu trabalho, a minha escola, eu tenho que estudar, eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço para o Senhor, então eu tenho que fazer o melhor. Para o Senhor eu vou fazer o mais ou menos? Não existe isso. Eu tenho que fazer tudo, tentar ser o mais caprichoso, porque é para o meu Senhor. E assim é a nossa vida. E muitas vezes a gente não entende. A gente vai passar por tribulações, por perseguições, vai ser oprimido. Mas calma aí, tá tudo tranquilo, tudo bem. A palavra está falando isso, é ter confiança no que a palavra fala. E não, se tivesse de tal maneira, se acontecesse tal coisa, isso é confiar nas coisas que se veem. E a gente não confia nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem. Nós não andamos por vista, e sim por fé, como a palavra fala. Então, no 20, e rogo não somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Então, o Senhor lhe roga não somente pelos seus discípulos aqui nessa oração, mas ele está rogando também por nós. E no versículo 21, para a gente terminar aqui, mudar para outro capítulo, para que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que também... me perdi aqui. Vamos pensar de novo. Para que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Ou seja, nós devemos ser um em Cristo, sim. Não, união, não, unidade. De estar vivendo nessa vida, sabendo que a nossa vida já não é mais nossa. Por quê? Porque se vivemos, é Cristo que vive em nós. É Cristo que tem que ser mostrado na nossa carne mortal. Sim, a gente deve mortificar essa carne para que a glória do Senhor apareça na nossa vida. Não devemos seguir
o que eu acho, o que eu penso. Não deve seguir o que, poxa, mas eu prefiro. Não. A gente deve se deixar usar pelo Senhor. O Senhor quer nos usar. E para isso temos que fazer o quê? Sermos vasos de honra e não vasos de desonra. Se purificando de todas as coisas. A gente vê em 2 Timóteo falando sobre isso. Falando sobre isso. Sobre se purificar de todas essas coisas, de tudo que não convém, tudo que não é de acordo com a palavra de Deus. Nós devemos saber que tudo nos é lícito. Então, todas as coisas lícitas eu posso, sim, mas não me deixarei o quê? Dominar por nenhuma delas. Então, nós devemos ter essa restrição de, opa, é lícito, mas calma aí. Não tá demais. Tem excesso. Não, opa, não preciso fazer isso hoje. Não, eu tenho que fazer a vontade do meu Senhor e não a minha. E muitas vezes a gente se pega nesse... E muitas vezes a gente não consegue ouvir a voz do Senhor por quê? Falta de comunhão. É falta de comunhão com o nosso Senhor. A gente não vai conseguir prestar atenção, ouvir como é que o Senhor quer que a gente faça. Como é... Por quê? Porque estamos ocupados com as ocasiões, com a nossa carne. Então é impossível mesmo quando a gente começa a fazer, fica ocupado com os nossos serviços e ainda começa achando que é serviço para o Senhor, não é. E muitas vezes, se não estivermos em comunhão com o Senhor, Ele vai ter que nos mostrar pelas ocasiões. Aí certamente a gente passa por coisas e a gente fala, Senhor, o que é isso? Para a gente poder entender. Entendeu? Muitas coisas a gente passa aflições, às vezes sem necessidade, por não dar ouvido à palavra de Deus. Vamos em 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 1. Aqui no começo, ele começa falando, né, sobre a nossa salvação. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos resgatou para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável, imarcessível, reservada nos céus para vós, que pelo poder de Deus sois guardados mediante a fé para a salvação que está preparada para se revelar no último tempo, na qual exorta ainda que agora, por um pouco de tempo, sendo necessário. Então ele vem falando, né, sobre a nossa salvação, que não tem como perder, é imarcessível, não se pode murchar, mas ele vem falando assim, na qual exulta que sendo necessário, estejamos contristados por várias provações. Entende? Para que a prova da vossa fé, mais preciosa do que o ouro, que perece, embora provado pelo fogo, redunde para louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Então, essas provações que a palavra de Deus fala em 2 Corinto, ou tenho certeza não, acho que capítulo 1. A partir do versículo 3.
2 Coríntios 1. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação. Então, ele é o Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação. Então, quem nos consola? Ele, o próprio Deus, nosso Pai, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação. Então, ele nos faz participante, ele nos deixa ser atribulados, passarmos por tudo isso, para que nós também sejamos instrumento para poder consolar os nossos irmãos. Essas são as obras que Deus tem reservado para que nós andemos nela, como fala em Efésios 2, no versículo 10. Pela consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Então, nós somos consolados por Deus para poder consolarmos os nossos irmãos também. Porque, como com as aflições de Cristo transbordam para consolar, conosco, assim também, por meio de Cristo, transborda a nossa consolação. Poxa, é grandíssimo isso. Assim, o Senhor, ele nos consola, e essa consolação transborda em nós, para que nós possamos ser o quê? Consolador também, juntamente dos nossos irmãos, e assim por diante. E um irmão vai consolando o outro, sabendo que, irmão, tá ruim mesmo, é assim mesmo, mas não tá ruim não, irmão. Parece que tá. O nosso Senhor está cuidando da gente. Por quê? Porque todas as coisas contribuem. E toda vez que a gente escuta isso, a gente escuta um irmão que muitas vezes está numa situação pior, que pelo menos comigo o Senhor tem tratado muito assim. Muitas vezes um irmão pega e me traz uma palavra, e quando a gente vai olhar aquele irmão, poxa, o irmão está passando uma situação tal, e poxa, o irmão está trazendo palavras assim, o irmão, e isso vai nos confortando, isso vai, poxa, o Senhor está cuidando de mim, porque eu estou temorizado. Por quê? Porque a nossa carne, ela vai fraquejar mesmo. Mas é isso que o Senhor quer, que a gente não confie na nossa carne. A gente confie quem? No Senhor. Estamos no 6, né? Mas se somos atribulados, é para vossa consolação e salvação. Aqui não está falando de salvação eterna, está falando que de ficar a salvos, ou seja, numa consolação que somos consolados, nós podemos aconselhar um outro irmão para que eles também fiquem a salvos, de poderem saber passar por isso, para não cair nessa tribulação, não serem reprovados nessa provação. Ou se somos consolados, para a vossa consolação, e a qual se opera suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. Então aqui está muito claro esse versículo 6, porque essas tribulações que nós passamos, que os nossos irmãos possam suportar, possam saber que está tudo tranquilo, que nada está fora do lugar. Quando a gente vê um irmão chega e fala, irmão, poxa, é ruim, irmão, e ele traz, a gente vê um irmão trazendo uma palavra de consolo, de conforto, que está tudo normal, que por mais doído que seja, na carne, porque somente a gente vai sentir essa dor, essa tristeza, como Pedro fala, que é motivo de tristeza, sermos contristados, né? Tristeza, passarmos por várias provações. Mas quando vemos em Tiago, fala que é motivo de grande alegria. É quando a gente entende que, opa, tudo isso é para bem, tudo isso está vindo para algum proveito. E
a nossa esperança, é a nossa esperança acerca de vós em firme. Calma aí, de novo, 7. E a nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo que, como sois participantes das aflições, assim os sereis também da consolação. Então, se somos participantes das aflições, também seremos o quê? Das consolações. Então, com o quê? Com a mesma prova que somos afligidos, também somos consolados por Deus e para poder consolarmos os nossos irmãos. E essa é a vontade de Deus. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação. Então, não devemos que, porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia. Então, Paulo está falando aqui de uma tribulação que veio na Ásia sobre eles. E ele está falando de uma tribulação aqui, ó. Pois que fomos sobremaneira oprimidos, acima das nossas forças. Então, foi acima da medida, foi acima do que eles podiam suportar, de modo tal que até da vida desesperamos. Então, todo tempo, ele mostra que as provações, elas são acima da medida, que é uma coisa diferente, contrária às tentações, porque o Senhor não tenta ninguém, porque ele não pode ser tentado, mas ele, mesmo assim, ele dá uma porta de escape, ou seja, a provação é diferente da tentação, né? Quando somos tentados, porque quando somos tentados é de algo que vem de nós mesmos, que está internamente. O Senhor, quando foi tentado ali, ele foi tentado exteriormente, porquanto nele nada, o Satanás podia achar nada nele. E Satanás, quando nos tenta, ele tenta, e quando nós caímos nas tentações, é porque aquilo já está dentro de nós. Então, o Senhor não deixa sermos tentados acima, além da medida. Mas as tribulações, sim. As provações, sim. Então, nós temos que entender, ó, portanto, já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Então, a confiança deles não estava neles, mas estava em Deus. Então, essa é a diferença de uma provação e de uma tentação. A tentação, ela vai ter um limite. O Deus não vai deixar ela vir além da medida, não vai deixar Satanás nos tentar além da medida. As provações vão ser sem medida. Então a gente tem que entender isso, que são coisas diferentes. As correções que a gente passa, que são devido quando falhamos nas tentações, quando somos tentados e caímos em tentações. Mas as provações, elas são acima da medida. Por quê? Para que não seja glória nossa. Para o quê? Para que redunde para o Senhor, que realmente devemos falar, não tenho como resolver, Senhor. E ele fala, calma, que eu estou aqui. Entendeu? Porque a gente está em Cristo. Então, como ele venceu o mundo, nós também já vencemos pela fé, o qual nos livrou de tão horrível morte e livrará em quem esperamos que também ainda nos livrará. Então, é essa esperança de estar, que o Senhor está cuidando de nós, independente, a gente tem que saber que o Senhor está cuidando de nós,
ajudando-nos também vós com orações por nós, para que pela pela mercê que por muitas pessoas nos foi feita, por muitas também sejam dadas graças a nosso respeito. Então, todo tempo, o que o Senhor quer isso, é que nós oremos, nós pedimos a Ele, quando nós falamos, Senhor, não tenho como resolver, Senhor, toma, está nas tuas mãos, é oração, é dependência, o Senhor quer que nós sejamos dependentes dEle, e todavia o homem, ele nunca quer ser dependente, ele quer ser autossuficiente. Eu mesmo sempre gostei de ser independente, gostei sempre de trabalhar, de ter como resolver minhas coisas. E o Senhor tem momentos que Ele pega e coloca a gente para ser extremamente dependente dEle somente. Daí a gente querer fazer alguma coisa, falar alguma coisa e não dá certo. Não, Senhor, o que eu faço? Justamente para isso, para recorrer a Ele, para recorrer ao nosso Deus e Pai. Porque quando estamos indo segundo o nosso pensamento, nosso querer, a gente vai começar a elaborar vários planos, plano de vida, plano de carreira, como vou fazer, como que vai ser, como vai dar certo, eu vou fazer, administrar dessa maneira. E o Senhor vai olhar assim e vai falar, não vai fazer assim não. Sabe? A gente tem que estar perguntando ao Senhor, Senhor, como Tu queres que nós tenhamos a nossa vida aqui? Primeiramente, temos que entender que a nossa vida na carne agora não é mais nossa, é do Senhor. Senhor, como eu posso dar um bom testemunho no Seu nome aqui nessa terra? É isso que Ele quer, que nós vivamos para Ele. Senhor, esse trabalho que eu vou fazer vai dar um bom testemunho? Vai proclamar o Seu nome? Senhor, eu fazendo assim, vai ser bom para o Senhor? Vai ser produtivo? Senhor, me dá sabedoria para eu começar alguma coisa que leve o Seu nome para frente, que glorifique o Seu nome. É esse que deve ser o nosso pensamento, nosso testemunho. Em tudo que vamos fazer, que venha o Senhor primeiro. Senhor, eu estou precisando de um trabalho. Senhor, eu preciso melhorar. Mas espera aí, Senhor, eu posso dar glória ao Teu nome fazendo tal coisa no meu trabalho? Senhor, eu posso dar glória ao Teu nome se eu ficar melhor? Senhor, eu posso dar glória em todo o tempo, mas Senhor, se eu não conseguir o trabalho, também quero dar glória ao Teu nome. Senhor, se eu não melhorar, eu posso dar glória mais ainda ao Teu nome. Em todo o tempo, é isso que devemos estar atentos em dar glória ao Senhor a todo momento, independente se vai dar certo, se vai dar errado, se tá ruim, não tá. É para o Senhor. Entendemos que não importa, só não podemos deixar o nosso coração, a nossa mente falar mais alto. Entendam isso, que esse é o perigo, é quando começamos a achar que está tudo errado e olhamos para a circunstância, em vez de pedir o Senhor ajuda, porque quando olhamos para as circunstâncias, afundamos. Aí pegamos e falamos assim, não, mas aí se eu der 2, 3 braçadas, eu consigo chegar no barco. Aí eu subo no barco e estou a salvo. E é isso muitas vezes que nós fazemos. E nós vemos que o apóstolo Paulo ele nos adverte a respeito disso. Em Atos, ele fala que viria tempos em que homens, lobos de lá de fora, entrariam no rebanho e dispersariam o rebanho, e do lado de dentro, homens perversos se levantariam, querendo arrastar discípulos após si. E a gente fala assim, não, mas é fácil isso. É só a gente estar olhando para as circunstâncias,
está olhando para nós mesmos, olhando para dentro de nós e começando a querer, não, mas... E aí vem a hora que a gente vai começar o quê? A dar ouvido a tanto os de fora, quanto até mesmo os de dentro, que estão querendo levar discípulos após si. Então nós temos que estar de olho atentos, mas de olho em quem? Na nossa vida, no Senhor, esquecendo as coisas, como Paulo fala aqui em 2 Coríntios 1, esquecendo dessas coisas, mas indo adiante, após aquele, para que toda a glória seja de quem dele, sabendo que se estamos passando por alguma coisa, está tudo certo. O Senhor Jesus mesmo fala em Atos 9 que esse Paulo era um vaso escolhido para o quê? Para ser muito bem sucedido nessa terra, para poder ser um líder nato, bem, sabe, falado. Não, para padecer pelo Evangelho. E não é diferente que nós sejamos, como Paulo fala, sedes meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, todo tempo, a nossa esperança não está aqui. A nossa esperança não é aqui. A palavra de Deus fala, em Efésios 1, fala que nós somos herdeiros de todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Não herdamos nada aqui nessa terra. Esse mundo passa, como a palavra de Deus fala, mas a palavra de Deus não. A gente tem que estar atento. Vamos dar, para a gente poder terminar, 2 Pedro 1, versículo 19 em diante. Bota essa... isso. E temos ainda mais firme a palavra profética, a qual bem fazei estar atentos. Então essa palavra profética é a palavra de Deus. E qual? É a verdade. Santifica-os na verdade. Pai, a tua palavra é a verdade. Então nós devemos estar o quê? Atentos. Estar, sabe, observando, atentando para a palavra. Como uma candeia que alumia em lugar escuro. Candeia é uma pequena luz, ela só está clareando o ponto onde a gente está pisando. Mas o próximo passo é no escuro, é por fé. A gente não vê, porque se a gente vê, não é por fé. Porque a fé é a prova das coisas que não se veem, mas se espera. Ou seja, espera o quê? Esperar na palavra de Deus, espera o quê? Na glória de Deus. Até que o dia amanheça e a estrela da alva surja em vosso coração. Ou seja, em esse vosso coração. Mas como assim? Amanheça e a estrela da alva? Então não estamos esperando sol, não estamos esperando justiça nesse mundo, porque o sol da justiça vem depois da estrela da manhã e depois da estrela da alva, já que a gente não tem nada aqui nesse mundo. O Senhor falou o quê? Vou, mas volto para vós. Ele volta para nos buscar. Ele fala o quê? Venho sem demora. Então a nossa esperança é essa. É de cumprir a vontade do Senhor enquanto permanecemos aqui na carne, ou até que Ele volte, ou até a nossa vida se findar aqui, ou até que Ele volte. Mas antes, aguardamos primeiramente a volta dEle. Independente... muita gente fala assim, não, a gente vai morrer. Não aguardamos a morte. Em 2 Coríntios 5 fala que não aguardamos ser despidos, mas sim revestidos. Ou seja, aguardamos o arrebatamento a qualquer momento. É isso. Aguardamos essa estrela da alva surgir nos nossos corações. Então, devíamos estar aguardando a vinda do nosso Senhor a qualquer tempo, a qualquer momento, a qualquer segundo, agora, nesse instante. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. E muita gente fala, não, mas cada um interpreta como quer. Não, nenhuma.
é de particular interpretação. Então, não dê ouvidos a qualquer um que fala, não, mas a igreja tem participação nas coisas que da terra. Não, não tem. Todo tempo não estou falando que, então o cristão ele tem que... Não, cada um vai passar por aquilo que Deus, que o Senhor preparou para que ele possa suportar. Porque cada um vai ter... Porque num corpo, nem todos são mão, nem todos são olho, nem todos são boca. Então, há muitos membros. Então, cada um vai passar por uma coisa diferente. Nós temos que entender isso. Mas a palavra de Deus jamais foi escrita por vontade do homem e de maneira nenhuma o homem pode falar, não, mas eu interpreto desse jeito, eu penso assim. Por isso que Paulo fala que devemos ter uma mesma mente, o mesmo parecer, o mesmo andar, o mesmo caminhar, o caminhar na palavra. Se eu esqueço o que eu penso e o que eu acho e falo, não, mas a palavra de Deus fala isso, aí sim, vamos estar alinhados com a palavra de Deus. Amém, estamos certo então. Não, mas tá errado. Se entrou, eu acho, eu penso, mas não. Tá, a palavra de Deus fala. Então, é isso que a palavra de Deus fala? Então, amém. A gente tem que entender porque nós temos o Espírito de Deus, que é o Espírito da verdade, que nos guia em toda a verdade. Pai, a tua palavra é verdade. Nós temos o Espírito da verdade, que é o Espírito Santo de Deus, que habita no cristão individualmente e na igreja coletivamente. É o mesmo Espírito que eu tenho aqui, que meus irmãos têm, estejam eles de onde forem. Eles têm esse mesmo Espírito que eu tenho. Então, quando nós entendemos isso, entendemos que, então nós temos a mesma mente também, porque se eu vou conseguir entender mediante o Espírito da verdade, se a palavra de Deus fala tal coisa, eu devo me dobrar à palavra de Deus e não me dobrar ao meu... não, mas eu não concordo, não. Muitas vezes a gente vê algo que está escrito, mas... E a gente dá ocasião à nossa própria carne. Porque a profecia nunca foi proferida por vontade dos homens. Então a profecia nunca... fala, não, mas isso é opinião de Paulo. Não, mas isso é para aquela época. Isso não existe. Não existe. A palavra de Deus é a palavra de Deus. Mas os homens da parte de Deus falaram movidos pelo Espírito Santo. Então, qualquer coisa que esteja fora da palavra ou ultrapasse a palavra, ou seja, falte ou acrescentação, não está de acordo. Muitas coisas ficaram para exercício da nossa fé. Muitas coisas da palavra de Deus realmente não vão estar claras, mas quando estamos exercitados na palavra de Deus, aí nós vamos ter um melhor esclarecimento, um maior entendimento. Porque a palavra de Deus quer isso, que nós sejamos, submissos, que nós sejamos dependentes. Nós estejamos falando, Senhor, me dá esclarecimento, Senhor, me dá sabedoria. Como fala lá em Timóteo, em Tiago, a partir do versículo 5, Tiago 1, a partir do versículo 5, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberadamente, ou seja, liberalmente ele dá, não censura, não joga, não lança em rosto. Peça, porém, com fé, não duvidando. Então, o que duvida é como o quê? O homem vacilante que é deixado ser sublevado por todo vento de doutrina má, ou seja, é agitado, é como a onda do mar, é sublevado, é espumado. Ou seja, não devemos, mas eu acho, esquece isso. Vamos continuar com a palavra de Deus, vamos continuar com os preceitos de Deus, não preceitos de homens.
A palavra de Deus fala bem claro, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas dando ouvidos a, não me lembro de. Vamos dar uma lida. 2 Timóteo, acho que é 4. A partir do versículo 3. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo grande desejo de ouvir coisas agradáveis. Ou seja, porque o homem quer o que é? Algo que acalente seu coração, que traga coisas boas na carne. Então ele não quer ouvir essas coisas que é necessário ser contristados por várias provações. Então é esse, muitas vezes, o nosso erro. Eu falo nosso porque todos nós temos esse desejo no nosso coração de ouvir mensagens boas. Eu não vou ser, fala, eu não gosto de ouvir mensagem boa. Claro que gostamos. Nós queremos, mas quando a gente fala assim, o que eu quero, o que o meu coração sente, não importa, o que importa é o que diz a palavra do meu Senhor, aí sim, ajuntarão para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Ou seja, tem esses falsos profetas, tem quem pregue, porque o nosso desejo, o nosso coração dá vaga. Então, se nós vamos buscar o que nós queremos, realmente estamos nos enganando. E não só desviarão os ouvidos da verdade, mas voltarão às fábulas. Entende? E quando fala fábula aqui, nós temos outro capítulo, não me lembro onde, que fala sobre fábulas judaicas. Começam a usar a palavra de Deus para poder fazer má doutrina, trazendo coisas que é para o judaísmo para dentro da igreja. Então, temos que estar atento ao que? A palavra de Deus, andando segundo. A única coisa visível, palpável que nós temos aqui nessa vida é a palavra de Deus. E pela palavra é tudo movido mediante a fé. Então, está escrito, amém, eu sigo. É pela palavra, é pela fé. Então, a palavra é a verdade. Nós temos essa palavra que é a verdade, que nos guia, não nos deixa tropeçar. Essa pequena luz que é a palavra, que o mundo despreza, que o mundo não quer aceitar. Então, nós temos salvação, já cumprimos a primeira parte, que Deus quer que todo homem se salve. E agora não vamos estragar e deixar de lado o restante, porque a vontade de Deus é que todo homem se salve e que chegue ao pleno conhecimento da verdade. Qual é a verdade? Pai, a tua palavra é a verdade. É a única coisa palpável que nós temos aqui na terra. Então, o que nós temos que fazer é andar por fé no que está escrito, sabendo que nenhuma profecia da Escritura foi de particular interpretação, tá bom? Fiquem com Deus, espero que esse vídeo ficou grande, tá? Peço desculpa novamente, mas espero que seja de auxílio, seja de instrução para que os irmãos venham a entender que tá tudo normal, tá tudo certo. Como Pedro fala lá em 2 Pedro 4, em 1 Pedro 4, leiam que não estranhei a ardente provação que vem vos experimentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Leiam a palavra de Deus, porquanto é magnífico a gente saber que está perfeitamente perfeito. Amém.